E aí, vovô na área, como é que vocês estão? Como é que está seu dia hoje? Amanheceu bem para você? O que está faltando? Então vamos começar bem? Vamos fazer, sabe o quê? Alimentar o nosso espírito. Ele precisa de alimento. Como é que alimenta o espírito? Com oração, com meditação, com bons pensamentos, para que sua mente, sua consciência seja regada com sementes saudáveis. De onde é que vem a semente? Dos pensamentos, né? O que você está pensando hoje? O que você planejou para hoje? Então, vamos ler a palavra aqui. Hoje vou ler uma oração para vocês aqui, que está aqui, deixa eu ver. Romanos 1,16. Então fique atento a essa palavra, gente. Que diz lá, ó, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha aí, gente, é uma palavra linda para você. Né? Crê que tem um espírito muito mais forte cuidando de você. Então vamos aqui à oração da manhã, através desse versículo de Romanos 1,16. Então o que diz aqui na oração? Meu Deus, posso dizer com certeza que creio integralmente na tua palavra e me orgulho de ser cristão. Não me envergonho de que o mundo saiba que sigo a ti de todo o coração. Talvez para o mundo isto pareça tolo, mas eu sei que esta é a única vida e se viver. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, vamos fazer oração sempre, todos os dias ao acordar. Vamos fazer essa oração, vamos alimentar o nosso espírito, que esse é o principal aliado para que nós possamos viver com força, né? E com alegria, né? Preservando o que há de melhor, o nosso coração, que ele só fica bem através de oração. Mas tudo certo, agora eu vou chamar o meu parceiro aí, meu mestre intelectual, Dr. Danilo, nutrólogo, que firmou comigo e com Deus, né? Claro, que a gente vai ficar durante 30 dias, hoje é o terceiro dia, para fazer o maior movimento dessa terra em prol dos melhores idades, que 98% está vivendo na pior idade. Entendeu? E eu defendo 100 anos sem bengala, mas servindo. É isso que eu peço para Deus, é isso que Ele está me dando a cada dia, uma gotinha de ânimo para que eu possa crescer muito mais e levar essa palavra todos os dias para você. O meu compromisso com você é de 365 dias, todos os dias. Peço isso para Deus, Ele já me confirmou o terceiro dia, então vamos embora, né? Não podemos parar. Vamos levar a palavra para ajudar, para crescer junto, gente. Vocês fazem parte desse movimento. Vamos fazer diferente? Chamar aqui meu amigo, para que ele entre aqui. Tô Danilo. A Eliselma também, rapaz, a minha amiga. Meus dois. E aí? Bom Bora, dia, vovô Saúde! bora pro movimento. Vamos Vamos pro para o movimento. movimento, meu amigo. Bom dia, mais um Bom dia. dia. Tamo junto. Tamo juntos, sim. Que tem Hoje aqui é... na palavra, o salmista diz: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Não é isso, vovô? Então, a é cada manhã a alegria se renova. com sorriso. É sim, vamos para frente, porque o que Deus tem para nós é maravilhoso. Mas eu sempre lembro que nós temos que fazer a nossa parte, né, amigo? Uhum. E eu vou chamar agora a nossa amiga, minha amiguíssima, já estou com ela há mais de anos aí, conectado, né, lá do Espírito Santo, da terra do Roberto Carlos. Ela, Uau! minha amigona aí, que você vai conhecer Cachoeira ela. Paulista, né? Cabeça, rapaz, cabeça muito tranquila, sabe o que quer da vida e ajuda muito na parte mental. Porque para chegar na longevidade saudável é preciso que tenha umas emoções Claro. boas. Todo mundo precisa de um controle emocional. Se não tiver, não vai chegar a lugar nenhum, né? Vai perder realmente o rumo. Que nem eu vou perder um dia, mas Deus me deu de volta. E com muita honra eu estou aqui, vou chamar ela aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vou convidar ela para a gente começar a fazer um bate-papo aqui muito, muito show. Com certeza, vai ser muito agradável. Deixa eu ver quando ela está aqui. Convidando ela aqui. Daqui a pouco ela entra. Então vamos lá. Qual seria a sua primeira palavra do dia hoje? Vamos começar hoje, vamos fixar aí, coloca assim.
os hábitos dos longíveis, né? Das pessoas saudáveis, centenárias, saudáveis. Como eu falo, não é idade, aqui não é quantidade de anos, é qualidade de vida, gente. Não adianta você ficar 20 anos vivendo mais, mas sem qualidade, sem vida, sem alegria. Então, isso não é muito bom. Isso aí é sofrimento. Então, vamos evitar isso aí e colocar bons hábitos para que você fique bem de verdade, né? É eu manter. Exato, não é só pela quantidade de anos que se vive, mas também pela intensidade da vida, né, vovô? Viver com saúde, porque o que a gente vê jovens com 20 anos que não tem mais estímulo para viver, acabaram os sonhos, né? E ao mesmo tempo a gente vê pessoas idosas de 80 anos cheias de sonhos, cheias de vida. Então não é só sobre o tempo de vida, mas também sobre a intensidade, sobre a qualidade de vida, né? Então, é isso que eu estou defendendo, é isso que eu peguei. Deus me deu esse código, que eu já estava sem ânimo, eu já estava perdido, né, esperando a morte chegar, né? Que nem o Raul Seixas falava muito, com a boca cheia de dentes, sentado numa cadeira com a boca cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, isso acontece muito com as pessoas, então isso se desanima. As pessoas dizem, tem que ser assim, o cara vai no sistema, e o sistema é isso. É dizendo para você que você não dá mais, você já passou da idade, você cuidado, fica em casa. E quando você fica mais parado, né? Não vê o exemplo da água, parou, dá mau cheiro, não tem como, cara, tem que estar em movimento. Como nós somos naturais, então tudo tem que estar em movimento. Nós fazemos parte desse movimento. Parou, não funciona. Aí você vai ficar doente de verdade. Então, vamos se movimentar. Não sei qual é a sua força, eu não sei qual é o movimento que você pode fazer, mas se você se movimentar, você vai conseguir, com certeza, chegar ao... Ô, vovô, e aí eu já vou dar até uma dica que eu falei ontem sobre as zonas azuis, né? Quem quiser pesquisar isso, pode pesquisar no Google. Tem até um livro chamado Zonas Azuis, que são as regiões dos maiores centenários, né, no mundo, pessoas que vivem acima de 100 anos. Olá, bom dia, bem-vinda. Olha aí, minha amiga chegou, Olá, bom rapaz. dia. Deu Tudo bem com trabalhinho, vocês? mas pô, que alegria te ver, viu? Obrigado. Obrigado por você estar aí com a gente. Eu que agradeço essa honra de estar aqui com vocês. Bom dia, né? Esse horário, o melhor horário, né? O horário da penumbra, que está todo mundo quietinho, mas o Senhor já está agindo e falando com a gente essa hora, né? Até mais cedo, em qualquer momento. Eu que agradeço a participação. Pois é. Então é o Danilo. Danilo é o parceiro aí que a gente está nesse movimento. Você também faz parte desse movimento para que a gente possa mudar essas prioridades para a melhor idade de verdade. Está na melhor idade, na terceira idade, na qualidade de vida. O movimento descobriu isso através do Espírito Santo. Então aqui eu estou fazendo esse movimento. Já me comprometi 365 dias. Conto com vocês. O Danilo já firmou 30 dias direto aqui. Os convidados vão vir, porque quem é que não quer ver teu pai bem? Quem é que não quer ver teu tio? A pessoa que você ama está na melhor idade, mas não tem vida, não tem energia para viver a vida que merece de verdade, né? Brincar com os netos, com os filhos, né? Fazer aquele passeio com a esposa ou com os amigos e não tem essa força. Então, eu vou estar aqui para te dizer passo a passo o que eu fiz e o que eu estou fazendo para viver dessa forma. Então, vocês são meus aliados, com certeza. Isso não é de mim, veio do coração de Deus para os nossos corações. Tamo junto? Amém. É isso. A Eliselma é psicóloga, não é isso, vovô? Isso. Não, sou psicanalista. Ah, psicanalista, entendi, certo. Então, o que a gente estava falando, Eliselma, que um dos pilares, sem dúvidas, para a longevidade saudável são as emoções, concorda? Então, Sim. O gerenciamento das emoções, o gerenciamento do estresse, o gerenciamento dos sentimentos ruins, porque, sem dúvidas, isso na parte médica a gente entende o quanto emoções destrutivas podem, sim, destruir a saúde das células, né? O funcionamento das células. E aí causar doenças das mais diversas, até doenças na pele, né? Que a gente chama de somatização, né? Das doenças por conta das emoções. E das doenças de ansiedade, de transtorno de alimentares e tantos outros doenças psíquicas. Não é isso, amiga? Isso. A gente percebe que nesses últimos dias, né, com a pandemia, isso maximizou, né? É como se tivesse
adiantado algo que ia acontecer, já estava previsto isso. Só que adiantou muito, né? E houve um acúmulo desses ocorridos, né? Então, eu recebo muitas pessoas com problemas psicológicos, em especial depressão e ansiedade, né? Porque elas não conseguem lidar com os pensamentos. Então, o pensamento é onde acontece todas as coisas em primeiro lugar, né? E se eu não consigo governar eles, eles me governam. Eles que mandam, né? Primeiro na minha mente, depois vem para o físico, que é a materialização do que está acontecendo dentro da minha mente. Então, eu percebo as pessoas, primeiro elas lutam e depois elas se entregam. É como se elas perdessem a energia, né? E depois elas, tipo, pode governar aí porque eu não dou conta. Então, é uma coisa muito séria que tem acontecido e não prejudica só uma pessoa, né? Prejudica a família. Ah, sim, claro. Atingiu um da família, atinge toda a família, né? Porque a família está ali junto, tanto para o benefício quanto para o malefício. Então, quando, né, a gente cuida de um ser humano, a gente não está cuidando só dele, a gente cuida também daqueles que amam ele, né? Então, eu me lembro uma vez que a gente conversando, eu e o vovô, né? A gente falou, ele estava muito focado em jovens, e aí a gente falou sobre a questão do idoso, que o idoso ele é muito deixado de lado, né? Tipo, ele sabe se virar, ele já tem idade, ele tem experiência, então ele sabe se virar. Mas, na verdade, o que a gente vê muito é o idoso pedindo atenção, né? E o idoso, ele, dependendo da forma como ele foi entendido naquela família, ele é muito importante, né? E quando você consegue tratar um idoso, você trata toda a família, né? Seja qualquer pessoa da família, né? A criança, quem quer que seja. Então, é muito importante essa questão do pensamento, da mentalidade, né? A gente andou falando um tempo atrás aí sobre um pastor chamado David Paul Jung Cho. Ele faleceu agora, não tem nem um ano. E um dos livros dele falava muito sobre a influência dos pensamentos, né? Principalmente os pensamentos negativos e qual o link que isso fazia com relação ao corpo. Então, foi muito interessante o que eu li ali, né? A questão da ação do pensamento negativo no corpo. O que eles fazem no corpo da pessoa. Então, existe uma produção de hormônio, né, que faz com que o corpo tenha vários sinais e sintomas, e que o leigo, ele não sabe disso. Então, é obrigação nossa, pelo menos, informar, né? Se o outro vai querer tratar ou não, aí já não é a nossa parte. A nossa parte é trazer essa informação para que a pessoa até tenha a escolha, né? Se ele quer continuar doente ou se ele quer se tratar. Porque se ele só tem uma opção, não tem nem escolha para ele, né? Então, as células estão vindo dos nossos pensamentos, não é isso? Um resumo do que a gente acabou de falar: as células estão ouvindo os nossos pensamentos. E as pessoas mais longevas também são aquelas que têm pensamentos positivos. E o que eu acabei de falar para o Vovô Saúde, sobre por que o Vovô Saúde está cheio de energia? Porque ele tem planos para o futuro. Ele tem planos e é muito interessante esse nome dele, 100 anos sem bengalas. Primeiro, ele pode até não chegar aos 100 anos, mas ele tem planos para chegar aos 100 anos. Ele sabe para onde quer ir, então isso dá energia para as 4h47 da manhã, ou às 5h57 da manhã, ele está aqui fazendo live. Ele está te convidando, ele está me convidando, ele está energizando outras pessoas no propósito de vida dele. E isso, sem dúvidas, vai fazer com que ele seja mais saudável. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos aqui para realizar um propósito de vida. E Deus nos energiza para isso também. Então, é um ciclo, né? À medida que você se direciona para o seu propósito, você vai mais se energizar,
por conta dele. E esse propósito não precisa ser mudar o mundo, como o Vovô Saúde quer, trazer todos os idosos saudáveis. Pode ser um propósito realmente de ver o seu neto se formar. Pode ser um propósito de ver o seu jardim crescer e se desenvolver. Se apegue a um propósito, né? Se apegue a algo que te faz bem. Se apegue a coisas que você acredita que você pode contribuir na sua experiência, na sua expertise. O Vovô Saúde está usando a experiência de vida negativa dele para se transformar em uma experiência de vida positiva para outras pessoas. E você que está nos assistindo, sem dúvidas também, tem alguma experiência de vida negativa e isso pode ser fonte de inspiração para outras pessoas. Vamos supor uma pessoa que conseguiu emagrecer. Então, você tinha uma dificuldade, você conseguiu sobrepor essa dificuldade. Então, agora você pode ser usado para ajudar outras pessoas que também desejam emagrecer. Uma pessoa que estava com depressão e conseguiu vencer a depressão. Então, você pode usar isso que era algo negativo, que era a sua noite, e transformar-se em um amanhã, né? Como eu acabei de ler no início. A alegria vem pela manhã. O choro pode vir ao anoitecer, mas a alegria vem pela manhã. Somos nós os responsáveis também por transformar essa manhã em uma manhã alegre, né, vovô? Para mim, para você, Elisama, e para outras pessoas. E minha alegria, gente, é muito forte em ter vocês dois aqui comigo. Quando eu comecei a falar, pegava o telefone, cara, rapaz, largue isso. Todo mundo jogando pedrada, né? Diz que a árvore leva dois tipos de coisa, né? Leva pedrada quando tem frutos e machadada quando não dá fruto. Quando não está dando nada, aí vai e corta. Entendeu, gente? Eu fui muito criticado, ainda sou até hoje. Cara, como é que você não sabe falar direito? O que está fazendo nas redes sociais? Eu digo, cara, eu vou escrever um livro. Então, por isso que eu digo para as pessoas, fale, mesmo que você não acredite meio em você mesmo, mas comece a falar. Como eu estava dizendo ontem, quando eu comecei a falar Vovô Saúde, eu não tinha saúde não, gente. Eu estava acabado. Mas eu disse para mim, pô, eu tenho saúde, eu vou buscar essa saúde. E comecei a fazer a tarefa, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Pagar o preço e fazer. Porque, gente, você toma uma decisão, você profetiza através da palavra, que Deus fez tudo com a palavra. Mas você tem que fazer sua obrigação, tem que fazer sua tarefa, senão você não chega, entendeu? Você tem que pagar o preço todos os dias. Então, gente, não desista. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz com vocês dois aqui, porque se estão dando crédito para o vovô, vocês têm uma parte intelectual muito forte, tanto na mente como no corpo, como no Danilo. E eu estou aqui na prática, é o que eu vivi. Mas você sabe o que me deu mais força? Eu comecei a ler a Bíblia, eu não tinha intimidade com a Bíblia há 5 anos atrás, e eu via que os caras mais loucos foram os que mais fizeram. Eu digo, cara, então eu vou entrar nessa fila aqui e vou buscar, cara. Eu não sou louco, se eu não sei escrever direito, se eu não sei falar direito. Mas eu tenho vontade, eu quero isso, Senhor. Deixa eu entrar nessa fila. Eu disse, pode entrar, meu filho, e vai fazendo a tua parte. Hoje eu estou aqui. E com certeza, isso é só uma semente de uma grande árvore que está nascendo aí, que vai ser nosso Brasil, com nossos idosos, que não são mais idosos, são melhores de idade. Porque eles, daqui a 40 anos, vão ser a maior população da Terra aqui no Brasil. Então, como é que vão trabalhar? Se eles estão sem energia, estão enferrujados, estão doentes, o sistema diz que tem que tomar sérios remédios, tem que fazer isso. Como é que vai ser o nosso Brasil? Os jovens não querem mais filhos, né? Um filho, talvez nenhum. Então, qual é a população que vai cuidar do nosso país? Então, entregar para os outros estrangeiros? Então, gente, vamos ficar atento nessa palavra aí, porque isso aqui é verdade, é pesquisas que estão falando isso. Então, você que está aí nos ouvindo, junte-se a nós, vamos mudar esse país, né? Então, é uma corrente do bem, né, vovô? Uma corrente do bem, porque a gente aqui não está falando só para os idosos. Nós estamos falando para os idosos que querem melhorar sua saúde, que querem recuperar a saúde, e para os jovens que desejam ser saudáveis no futuro. Quais são os comportamentos, quais são os pensamentos, quais são as emoções que precisam ser nutridas para mantermos saúde. E aí eu pergunto a Eliselma quais são esses tipos de emoções que a gente precisa nutrir para ter saúde e longevidade. Então, eu tava vendo um videozinho agorinha, né? Uma pessoa me mandou, ontem à noite eu não tinha visto, e aí a pessoa dizia assim no vídeo, remédios para você ser saudável. E aí ela foi citando assim, perdão, sol, ar,
exercício, boa alimentação, gratidão. Então, ela foi citando só coisas que têm valor, né? E muitas vezes a gente dá muita importância àquilo que tem preço. Então, aquilo que tem preço, que o dinheiro compra, não é de fato o que tem valor, o que tem importância, o que gera em nós a vida, né? Aquilo que gera em nós a vontade de viver, igual o vovô tem, né? Com essa idade, mas mesmo assim ele tem essa garra, essa vontade. O que gera em nós isso são coisas de valor e não de preço, né? E quando a gente está muito acostumado a olhar para preço, principalmente o jovem, né? O jovem olha muito para aquilo que tem preço, né? Então a gente precisa ensinar para eles a diferença de preço e valor. E dizer para eles, mostrar para eles, eu uso muito a metáfora de uma pessoa no leito, né? Ali doente. Quando a pessoa está doente, ele consegue ver o que tem valor para ele. Ele não pensa em pagar conta, em comprar aquele tênis, aquele carro, em morar naquela praia, ter aquele apartamento. Ele não pensa em nada, nada que tem preço para ele nesse momento tem importância. Então, às vezes nós somos levados a esse momento para que a gente consiga enxergar o que de fato tem valor, né? E eu entendi a respeito do jejum, né? A gente está com um nutricionista aqui. Então, o jejum, ele também nos ajuda com isso, porque o jejum, ele faz minha carne, meu corpo físico sofrer. A doença faz isso. Então, quando eu faço jejum, eu consigo também ver isso. Eu consigo enxergar o que tem valor e esquecer o que tem preço. Então, quando eu mortifico a carne ela quer o quê? Ela quer repouso, ela quer prazer, ela quer alegria, só isso, mais nada. Mas quando eu escuto a alma e faço aquilo que a minha essência tem sede, né, aquilo que o espírito está falando para que ela faça, eu consigo alcançar aquilo que me traz vida. Mesmo que o corpo fique falando, não, isso dá trabalho, isso dói, isso me tira da minha zona de conforto, mas eu só faço. E aí eu não uso sentimento e emoções, eu uso ações, que as ações é que vão me levar ao valor e aquilo que vai me trazer resultado. Então, são hábitos que eu vou ter que mudar. Mudança de hábito é muito difícil. Por quê? Porque eu treinei uma vida a fazer errado. E agora? Agora você tem que começar ontem a fazer o certo. Você vai acertar logo de primeira? Não. Mas tudo bem, se você não fez hoje, comece da onde você percebeu que não tinha feito e comece a fazer novamente. Né? Tem Sem aquele que fala culpar, assim, né? eu Sem não se fiz. culpar, né? Sem se E julgar. tem aquele que fala assim, eu não fiz mesmo, vou chutar o pau da barraca. Não precisa. É. Só não fez, não, você escorregou ali, errou, tá tudo bem. A gente erra mesmo, nós somos seres que erramos para aprender. Então, aprenda com aquele erro e comece a fazer a partir dali, tá tudo bem. Então, não ser tão severo consigo mesmo, né? A gente perdoa as pessoas, aceita muitas vezes o que elas, as falhas, mas quando é com a gente costuma ser mais severo, né? E aí a gente começa a entrar no caminho do sofrimento psicológico, que eu começo a me cobrar, a me culpar, né? Eu começo até mesmo a me autopunir, né? Por algo que eu errei. Então, que eu seja mais paciente, mais tolerante comigo mesmo, né? Que eu seja mais acolhedor de mim mesmo. E tudo vai se ajeitando. Só que não é de ontem para hoje. É isso que a gente tem que aprender. Né? E falando dos jovens, os jovens têm pouca paciência com todos, né? Não só com ele, mas com todos. Então, é um processo. Todo processo, né? A palavra diz assim: eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Então, todos nessa terra estamos passando por um processo. O processo, ele leva tempo, paciência. Então, ele é um passo a passo. Se eu estou nesse processo, eu estou propenso a erros e acertos, né? Porque senão não seria um processo. Eu já sei tudo. Então, você não precisa de processo, você já sabe tudo, né? Mas se eu estou no processo, eu vou errar, eu vou acertar. Aí eu olho para a minha vida
Eu não quero aceitar doença, desemprego, morte, tristeza. Eu quero só alegria, vida, emprego, saúde. Não. A vida é os dois lados. Eu preciso aceitar esses dois lados, né? Se tem morte, é porque estava vivo. Você nunca viu um morto morrer. Se tem tristeza, é porque estava feliz. Se teve desemprego, é porque estava empregado. Então eu não quero. Eu falo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e eu ignoro a palavra nada. É nada de bom e nada de ruim. Eu quero só o bom, nada de bom me faltará. Lá não está escrito isso. Então eu preciso aceitar. A aceitação é uma libertação, ela me liberta. Então você está passando por um momento de luto, que é a dor maior que nós temos, só aceita. Porque é isso aí mesmo. O fato existe o luto. Então aceita, viva o luto. Você tem que viver os momentos difíceis, né, desafiadores. Eu não gosto nem dessa palavra difícil. Os momentos desafiadores, porque você está no processo. Você está passando por isso para aprender. E eu costumo dizer, se você não aprende, é igual o jogo de celular. Joguinho, né? Primeira fase, você jogou, chegou no final, você não aprendeu a primeira fase. O que acontece? Você volta Volta lá para no ela. começo, É joga isso de novo. mesmo. É a Você não verdadeira muda. escola, né? Não passa de fase, não passa de ano, né? Exatamente. Gente, Então, mulheres que apanham de marido, apanha do marido, casa com outro, apanha de novo, casa com outro. Ela não aprendeu, tem alguma coisa ali que ela tem que aprender. A mesma coisa é a gente, né? Ah, o gordinho, vamos falar aqui no que a gente está focado aqui, que é a saúde física. O gordinho, ele sabe as questões dele toda, ele sabe que se ele comer muito, ele vai engordar, ele sabe que se ele não fazer atividade física, ele vai engordar, mas ele fica sem fazer. E aí o que vai acontecer? Nada, ele vai continuar gordinho. Por quê? Porque ele não aprendeu. Ele precisa tomar consciência, ele precisa aprender. Então, tudo que eu não aprendo se repete. Para quê? Para que eu aprenda, né? Então, eu preciso aceitar que eu tenho que aprender. E aí dói menos, fica mais leve, né? rapaz, é duro, viu? Agora sim, gente, você está sofrendo para mudar de hábito. Cara, eu te digo o seguinte, ninguém cresce sem sofrimento, sem dor. Não existe. É nos momentos mais difíceis que mais você cresce. Eu sou exemplo disso. Com a graça de Deus, Ele me deixou vivo para que eu falasse isso, para que eu vivesse isso. Porque, cara, não é fácil. Aí, não, mas eu estou sofrendo, não é bom. Gente, na alegria você não aprende quase nada. É só um desfrute. Você aprende sofrendo para crescer. Veja o exemplo da semente, né? Para ela ser uma árvore, primeiro ela tem que morrer. Rapaz, é um preço altíssimo que ela tem que pagar. Ela paga com a morte. Então, assim somos nós. Se você está passando por um momento difícil, todo mundo tem seus momentos, seus dias, né? Dias de escuridão que falam, dia de desertos. Aproveite esse deserto para você crescer ainda mais, para você sentir como funciona a natureza, que você é natural. Que sempre eu falo muito, nós somos natural, nós temos que olhar para a natureza como funciona, que vai ser bem mais simples para você. Não fica no artificial, porque você não é artificial. O artificial já requer remédios. Você não faz, não muda de hábito, você vai tomar remédios. E esses remédios vão te deixar mais inflamado, não vai te curar. Porque eu tomei remédio durante a vida toda, até os 60 anos. Nos últimos 5 anos não precisei, porque nosso corpo precisa de nutrição, precisa de alimentos certos, porque ele dá conta do resto. Até mesmo eu tenho uma reflexão muito forte, sempre eu falo isso. Se o universo, a consciência infinita nos fez através de uma semente tão pequena, nós estamos aqui hoje, olha só o tamanho da gente, em conhecimento, em físico, em tudo, muitas coisas. Imagine se ele não vai ter o poder de te curar. Se ele te fez, ele te cura. O seu relógio quebrou, o cara que fabricou ele vai saber consertar. Assim é a nossa consciência infinita. Ele te cura, acredite. Eu acreditei um dia que eu seria curado através do Espírito e, graças a Deus, eu estou continuando através disso. E acreditar que você tem uma consciência infinita que está dentro de você. O Espírito, que ele cuida muito bem. Ele sabe como você funciona, porque ele te fez. E quem fez também sabe curar. É isso que eu acredito. Sensacional, vovô. Então, e a cura pode ser emocional, pode ser uma cura espiritual e uma cura física, né? Então, são os 3 pilares da cura que a gente precisa estar em equilíbrio. E é sobre isso, é muito bom o vovô falar sobre a espiritualidade e um pouco do físico. A Eliselma também fala da questão emocional.
porque nós precisamos ter um equilíbrio desses três pilares para termos saúde integral, né? Então, precisa do equilíbrio, sim, do espiritual, então, um alimento espiritual. Você precisa se alimentar da Bíblia, da palavra de Deus, de uma pregação, de uma pessoa que está mais espiritualizada do que você. Você precisa nutrir o seu corpo com nutrientes que verdadeiramente vão permitir o funcionamento normal das células e dos seus órgãos. E você precisa nutrir suas emoções através da leitura de bons livros, de assistir bons vídeos, filmes, conversar com pessoas que são emocionalmente saudáveis, né? Ontem eu assisti um filme chamado Arremessando Alto, né? Que é muito bom, tá no Netflix, que fala sobre superação, que fala sobre a importância de mesmo sobre basquete, né? Então, um talentoso jogador de basquete, mas ele precisou ser lapidado. E eu lembrei da gente, porque 4 horas da manhã ele estava correndo uma ladeira todo dia antes de começar o treino. 4 horas da manhã ele ia correr uma ladeira, né, numa ladeira, para se preparar, para daí ele ir para o treino, começar o treino, coisa que os outros não estavam fazendo. Então, qualquer área da nossa vida, nós vamos ter que ter dedicação. E para ter saúde não é diferente. A questão é que estamos muitas vezes buscando pílulas mágicas para conquistar algo que não está nas pílulas. Está nas coisas simples, como a Alicelma falou. No perdão, quantas pessoas que estão doentes porque não se perdoam em relação ao passado, em relação a um trauma do passado, que às vezes não foi nem ele quem cometeu. Não perdoa o pai por uma situação que foi a sua mãe quem disse que seu pai fez e que talvez nem ele tenha feito. A sua mãe quem ficou falando, olha, o seu pai fez isso comigo. E talvez foi uma visão dela e não uma realidade. Quantas pessoas que não se perdoam, não se culpam por uma faculdade que deveria ter feito na juventude ou por uma traição. Então começa com o perdão, com a gratidão, com um senso de propósito, com a espiritualidade desenvolvida, não é isso, Alex? É isso aí. Nós somos esses 3 pilares, né? E o que é aquilo que eu estava falando, o que tem valor, às vezes nós olhamos para o que tem preço. Então, muitas pessoas você conversa com elas, você consegue ver a necessidade dela e ela fica agarrada àquilo que tem preço. Então, ela não consegue dar valor a ela mesma, que na situação inteira, no mundo, né? O que é que tem de fato valor? A nossa vida. Sim. Não são as coisas que tem no mundo. Só que eu vejo que eu não estou bem, que eu estou passando mal, alguma coisa em mim, por exemplo, quando chega para mim atender, é porque não está bem, é porque não conseguiu resolver sozinho, senão não chegava para mim, né? E aí a pessoa ela fala assim, não, mas eu não posso começar a tratar agora, porque eu preciso comprar um carro, porque eu tenho que acabar de pagar o apartamento, porque eu tenho que fazer uma viagem, ou porque eu tenho várias coisas. Tem outras prioridades, né? Sempre tem outras prioridades. E aí eu que sou a parte importante disso tudo, eu fico lá no fim da fila. Só que eu costumo trazer para elas assim, olha só, a ordem, não foi eu que estou falando, não. Está escrito no seu manual. O seu manual é a palavra. E Deus, lá no Velho Testamento, foi nem no Novo, foi lá no começo ainda, ele disse assim, ó, primeiro mandamento, né? Amar Deus sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, é Ele. Ele não negocia, esse lugar é dele. Então, Ele é primeiro. Segundo lugar, são 2 mandamentos em um. Amar o próximo como você se ama. Então, se você não tem amor por você, como é que você dá algo para alguém que você não tem? Então, primeiro é você. Não, mas aí eu vou ser egoísta? Eu vou cuidar mais de mim do que do outro? As mães, em geral, né? Que adoram ficar paparicando os filhos. Eu sou mãe, eu sei disso. Né? A gente tem que ficar se policiando por causa disso. Então, por exemplo, aí eu dou um exemplo. Eu falo, tá, mas se você ficar tão doente que você cair no leito e precisar de repouso,
Essas pessoas que você tanto cuida e zela, você acha que elas vão morrer? Ou elas vão aprender a se virar? Isso. Então, o que Deus quer de fato é que, se você está bem, você consegue ajudar o outro. Se você não está bem, você não ajuda nem você e nem o outro. Então, primeiro você tem que estar bem, para que você consiga ajudar essas pessoas que você quer ajudar. E outra, se eu faço tudo pelo outro, eu estou tirando dele o que Deus deu para ele, que é o livre-arbítrio para que ele seja independente. Se ele não, se eu estou ensinando para ele depender de mim, eu estou tirando dele aquilo que Deus deu para ele. Então, eu estou desorganizando tudo, eu estou fazendo uma bagunça naquilo que Deus deixou muito bem organizado para que funcionasse direito. É eu que estou provocando essa desordem. Então, eu preciso organizar esse negócio. Ah, mas eu não quero, porque isso. Você vai continuar do mesmo jeito, sem problema nenhum. E é uma escolha sua. E você também é livre para escolher o que você quiser. Ninguém vai obrigar ninguém a nada, né? Só que não reclame por sua vida estar como está. Porque ela está assim porque você escolheu. É simples Exato. assim, né? Sensacional. E eu queria perguntar ao vovô, né? Porque essa experiência dele traz lições para todos nós. Vovô, o que o senhor acha que te levou a desenvolver doenças psíquicas, como depressão? O que foi que o senhor acha que levou a desenvolver essa doença? Porque isso vai ser importante também para a gente já entender o processo para evitar que outras pessoas cheguem a esse processo. Primeiro eu quero começar com a reflexão. Se você fechar os olhos agora e pensar como é que estão os hospitais, como estão as pessoas atrás de uma receita médica, atrás de um exame médico, atrás de remédio, uma receita para comprar remédio. Multidões de pessoas estão aí gastando fortunas. Cara, Eu não é sei bem doença. como é. Não é doença. São maus hábitos. Foi isso que eu vivi a vida toda. Eu não tinha conhecimento. A Bíblia, a palavra fala bem claro. Por falta de conhecimento, meu povo se perdeu. Por quê? Conhecimento tem demais, mas você não quer buscar realmente de verdade para você. Você segue o que a maioria está seguindo. Então, para você não ser o patinho feio, que eu vivo muito patinho feio, esse deserto, até que realmente essa planta cresça e tenha força para abrigar muito mais gente nessa sombra. Então é isso. Você chega num lugar, o cara é chato, o cara, pô, eu gosto disso aqui, o cara não gosta. Então você tem que ser o patinho feio, você tem que viver o deserto, mas muda os seus hábitos. Porque tem muita gente querendo, mas não tem a força de começar e de continuar. Ele para no meio do caminho, porque ele quer ser aprovado pela família, pelos amigos. Ele começa a perder o meio social. Mas, cara, faça, porque tem pessoas que já vêm até mim e dizem assim, cara, é verdade mesmo que você não toma remédio? Eu posso ir na tua casa e digo, meu amigo, na tua casa está com as portas abertas, pode vir, pode examinar. E mais provável disso é minha esposa, que ela também parou com os remédios, quase todos, não toma quase Poder remédio da nenhum. influência, tá vendo? Uma pessoa que se cura na família vai Exatamente, influenciar outras pessoas a serem curadas. Do mesmo exatamente. jeito, uma pessoa que Exatamente. adoece na família vai influenciar outras pessoas a também serem doentes. Isso aí é ciência, né? Uma pessoa depressiva influencia inclusive a vizinhança. Uma pessoa depressiva pode influenciar um vizinho que está na quinta casa lá na frente. Por quê? Porque nós somos seres sociáveis e aquele sentimento vai ser expresso, né? Uma pessoa que se expressa na outra, que expressa na outra e chega até um vizinho que está lá na quinta casa. Né? Então, isso é o poder também da ambiência com quem você convive, né? E a parte do maus hábitos vicia mais rápido, porque é mais fácil, é mais gostoso. Tudo aquilo que é leve, é fácil de viver, é gostoso, é rápido. As pessoas se apegam muito com isso. E tem mais um detalhe, você não quer buscar realmente o conhecimento de verdade, você quer informação. Isso é que mata muita gente. A pessoa informa uma coisa para o bem deles. Vê o sistema aí, vamos dizer logo, o sistema político, que é bem claro. É aquele cara que quer uma multidão, mas quer a seu favor, não é para ajudar. Ah, o cara me ajuda. Gente, quando o cara te dá uma merreca, que me disse, que meu pai falava muito, eu ensino você a pegar o peixe. Eu não vou te dar o peixe pronto, senão você não vai crescer. Assim é uma nação que vai numa onda que quando você vai ver no fundo, quer dizer, o que é o fundamento daquilo? É uma coisa em prol dele, cara. É para ter o comando, não para ajudar. Porque se ele ajudar
levar conhecimento, essas pessoas vão sair, vão cuidar da própria vida. Então as pessoas não querem isso, tem um egoísmo de ter o comando das pessoas. Então as pessoas vão em massa. Por quê? Porque é fácil ser aprovado. Não, aqui o cara está aqui, fulano está aqui. Tem 10 pessoas querendo aquilo que não tem nada a ver, mas estão na fila ali. Eu vejo a gente estar nos restaurantes. Às vezes você passa no restaurante, tem uma fila enorme. Ah, isso aqui é bom, vou entrar na fila. Mas não é bom, cara. Você está entrando ali por influência. Então, cuidado com as influências que você vê e que você segue. Porque isso aí mata. Mata você e mata o outro. Então, vovô, e sobre os comportamentos que te levaram a adoecer, quais foram? Cara, álcool, fumo, falta de respeito com as pessoas, que quando você não se respeita, você não respeita também, você faz tudo errado, adultério, né? Não ter compromisso. Então, quando você realmente está numa vida do mundo, que é o mundo, é aquilo que tem a maioria, então você acha que está tudo confortável, que eu volto a dizer, você está sendo aprovado por eles, e não por Deus, e não pelo seu espírito. Então você passa a viver só com a carne. Isso vai te trazer sofrimento. Não tem como, gente. Se você viver só para a carne, só para o material, você vai sofrer. Eu passei por esse pesadelo, por esse deserto. Hoje eu vivo outro deserto para desenvolver pessoas. Porque eu já sei o que eu preciso. Quando eu estou naqueles dias difíceis, que tem dias maus, não tem nada, negócio que é tudo bom, não tem não. Então você está no deserto, você tem que se apegar ao Espírito que está acima de você. E com isso você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. É outro deserto. Porque você quer isso para as pessoas, que você sabe qual é o sofrimento. Você sabe qual é a sede espiritual que você viveu. Porque a pior sede que pode existir, gente, é a sede espiritual. Essa é terrível. Essa daí, mano, a sede física você dá um jeito. Mas a sede espiritual, ela te mata, é invisível. Você não sabe como chegar. Aí como chega? Só com uma dor, se for muito forte, você vai chegar. E conecte com pessoas que estão vivendo isso, que é bem mais fácil, né? Então, mude agora. O vovô está aqui, a Eliselma está aqui, o Danilo está aqui. São uma semente que está agrupando por muitas árvores. Daqui a pouco ele vai fazer uma grande sombra para que esse povo realmente viva debaixo do poder da decisão, de decidir qual é o melhor para você, qual é o melhor para minha família, qual é o melhor para o meu amigo. Então, gente, isso é uma corrente do bem. Tudo que é uma corrente do bem demora um pouquinho. Tudo que é bom demora um pouquinho. Vê a natureza, vê a semente. Para chegar a dar frutos, ela passa por todo um processo. Assim somos nós, gente. Tenha paciência e segue. Porque no final, o seu fruto vai ser o mais doce da terra. Que é você com você. Sensacional. E vocês que estão nos assistindo, gratidão todas as manhãs aqui conosco. E chame mais uma pessoa, né? Chame o seu avô, chame sua avó, chame alguém próximo aí da casa para estar escutando, porque é uma história de esperança, né? Uma história de fé, uma história de mudança, uma história de inspiração para todos nós. E talvez o que falte para algumas pessoas acreditarem que é possível, por exemplo, se livrarem de medicamentos, não é o médico falar isso, é alguém que já se livrou, né? Então, quando ele escuta uma história como essa do vovô Saúde, que usava vários medicamentos, e a pessoa está no mesmo comportamento hoje, se eu, Danilo, enquanto médico, falar, olha, é possível você sair dos remédios, ele já talvez nem acredite mais. Mas se ele escutar uma história como essa, inspiradora como a do vovô Saúde, sem dúvidas, ele vai começar a querer entender, até a curiosidade, né? O que foi que ele fez para conseguir isso? Eu também quero. E seguir os mesmos comportamentos. E como o vovô sempre diz, viva o processo, viver o processo. Viver o processo da mudança, viver o processo da transformação, mas sem dúvida os resultados serão extraordinários, né? E colher esses resultados. Olha o olhinho de vovô aí cheio de vida. Olha. Então, é sobre isso, né, Eliselma? Exatamente. Eu estava aqui, enquanto o vovô falava, eu estava pensando aqui num texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente não quer a verdade. A gente quer aquilo que me faz bem. Isso. Né? E na psicanálise a gente tem os fatos e os significados, né? Então os fatos, eles são a verdade. E os significados nem sempre são, às vezes são ilusão, né? Só que eles me fazem ficar naquela zona que eu gosto muito, né? A zona de conforto. E aí eu não quero aceitar a verdade. Eu não quero sair dessa zona, aceitar o fato. E eu fico sofrendo.
Então eu fico na depressão, eu fico na ansiedade, eu fico na ilusão, literalmente. E essa ilusão é que me causa essas doenças psicológicas e depois as físicas. Então, o que eu preciso aceitar? Primeiro eu preciso deixar de ser criança, porque criança é que gosta de ser enganado, né? De viver sempre no engano. Então, cresça. Você cresceu em estatura, cresça em amadurecimento. Aceite que não é o que você quer, é o que você precisa. Cristo já falava isso, né? Então, no mundo tereis aflições. Então, você vai sofrer sim. Não corre disso, não. É isso aí mesmo. O fato é esse. Vai ter dor para que você aprenda, para que você cresça. Você está aqui num processo de aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado. Então, como é que você quer ser aperfeiçoado só no prazer? Não tem como. Então, eu preciso aprender a aceitar que a dor ela vai vir, né? E eu preciso viver ela, não lutar com, eu não quero, e igual criança com pirraça. Não, não vai dar, não vai funcionar. Você vai só sofrer mais e gastar mais energia. Mas o fato é, você vai passar por isso, querendo ou não. Então, não é porque você aceita, não é porque você acha que está certo ou errado, não depende. O fato, ele não depende de nada. Ele acontece, ponto final. Né? Então, aconteceu uma morte na família. Qual que é o fato? O fato é que morreu. Morreu, ponto. Mas e o significado? O significado, cada um vai dar um. Então, eu não vivo mais sem essa pessoa, o outro já vai dar um significado. Essa pessoa me ensinou muito e eu vou continuar prosperando e crescendo com aquilo que ela me ensinou. O outro já vai falar assim, eu vou me matar porque eu perdi essa pessoa. Cada um vai dar um significado. Então, para de fantasiar e viva o fato. O fato é, morreu. Morreu, ponto, acabou. Todos nós vamos morrer. Isso é um fato. Ninguém vai sair daqui vivo, né? A não ser se for transladado, né? Então, é a única forma. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alicia. Muita gente quer o caminho, né? Que nem eu procurava muito, eu não sabia qual era o caminho para sair daquela terrível do emocional. Aí eu pergunto para você, me dá 3 passos aí para quem está nos assistindo, que está vivendo uma vida emocional muito difícil, não sabe para onde ir, quem fica perdido, fica na escuridão. Tu daria 3 passos para essa pessoa começar a achar esse caminho? Boa. O primeiro passo é ela não ficar sozinha, porque sozinha ela já está vendo que não está dando certo. Então ela tem que buscar alguém. Esse alguém não pode ser igual a ela, tem que ser alguém que já alcançou aquilo que ela está buscando. O segundo passo é ela aceitar que não é o que ela quer, não é o que ela acha que está certo ou errado. Porque até onde ela está tendo resultado, ela está seguindo o que ela quer, o que ela está resistindo, né? São 2 faces da moeda, aceitar e resistir. Então, se ela está resistindo, ela vai continuar do jeito que está. E o terceiro que é importantíssimo é a ação. Então, não adianta você querer ir lá, conversar com o outro, formar ideias e não fazer nada. O que vai te levar ao resultado é a ação. E eu estava meditando na palavra, Mateus 7,7, pedir, buscar e bater, e Deus disse assim para mim, as pessoas não alcançam o que elas querem porque elas não seguem esse processo. Para você alcançar o que você quer, é um processo. Então, tem umas que só pedem. Tem umas que só buscam e outras que só bate. Tem umas que pede e bate. Tem umas que pede, não faz os 3. Então, pedir é você, eu aceito que eu preciso de ajuda. Vou pedir. Aí ele vai lá e pede. É sim. Buscar é você sair de onde você está. Sai de onde você está. Você está vendo que você está precisando de ajuda? Levanta daí, vai até lá. Busque. Buscou. Bater, agora você vai insistir. Agora é a parte que você vira e mexe e você desiste. Então você vai... Até quando ele se ama? Até que você alcance aquilo que você quer. Não importa se é uma vez, se é 2, se é 1000, se é 10 anos. Você não chegou lá ainda, não? Só continua. É isso que ele diz. Então, não é que você não alcançou, que não deu certo. É que você desistiu. Então, o processo ele tem que ser completo. Né? Moisés, ele caminhou com o povo no deserto 40 anos, ele viu a terra, mas ele não entrou.
É sim. Mas ele viu, É sim. né? Pô, Então, E é ele foi até sensacional, o Alesselma, e casa muito com o que a gente vem falando nessas lives, de viver o processo. E eu falei no primeiro dia da questão dos hábitos, que eu até falei, eu vou trazer, vovô, amanhã, uma tabela de hábitos que eu sigo. Você que está nos assistindo precisa ter essa tabela de sequência de hábitos, para você perceber. Se você começou, por exemplo, a fazer uma leitura da Bíblia todos os dias, eu decidi que eu vou trabalhar mais a minha espiritualidade. A maioria das pessoas até começam, aí leem 1, 2, 3, 5, 10 dias. Quando é no 11º, já se esqueceu no dia a dia ali das tantas coisas para fazer e se perde e aí já interrompeu aquele processo. Do mesmo jeito, uma alimentação. Eu desejo diminuir ou zerar açúcar. Então começa primeiro, segundo, terceiro, quinto dia. No 7º tem um aniversário, ela já até se esqueceu. Então, quando você tem uma tabela acompanhando os seus hábitos que você deseja mudar e hábitos novos que você deseja construir, você vai ver que, na realidade, a mudança não acontece porque você interrompe o processo. A mudança, na maioria das vezes, não acontece porque você interrompe o processo. E é sobre isso que a Alicelma estava dizendo. Você pode até bater, você busca, mas não vai até o final para a conclusão. Então, coloque quantas pessoas que entram na academia e em menos de 3 meses já desistiram e falam, a academia não é para mim. Eu não vi nem tanto resultado assim. Sim ou não? Por quê? Porque acreditam que o processo vai ser rápido. Acreditam que esse processo de transformação vai ser num passe de mágica. Então, o poder do hábito está em justamente você acompanhar dia após dia a sua evolução e entendendo que isso necessita, às vezes, para algumas pessoas, 90 dias, para outras, para você começar a ver resultado. É a semente que foi jogada. Para outras, 365 dias, porque depende do grau de intensidade. Então, se você, por exemplo, está doente, muito inflamado, talvez o seu processo de cura leve 3 anos. Se eu não vou. Danilo, E a deixa eu te falar questão o é seguinte. que é interrompido antes de concluir a jornada e você volta para o início e não vê o resultado. E aí fica sempre Agora, nesse ciclo vicioso. Danilo, deixa eu fazer uma perguntinha simples, que o nosso tempo já está chegando. O açúcar é o mal da terra, o que mais Com certeza. é o açúcar. Agora me dá um processo, porque assim as pessoas querem saber os passos. Sempre me perguntam, mas o que eu faço para tirar isso aqui? Porque o cérebro não quer que ninguém seja radical, ele quer uma substituição. Então você, cara, que conhece muito do corpo humano, o que tu faria? O que tu diria para a pessoa? Cara, eu sou viciado em açúcar, se eu tirar açúcar eu morro. Eu estou viciado. Tem gente que diz que quando vê alguém tomando um refrigerante, que ele não tá, que ele parou, ele começa a tremer. Cara, é verdade, cara. É horrível. Vai ter que passar pelo período de abstinência, eu concordo. Aí as pessoas que estão aí fora, que estão assistindo aqui, que estão aqui com a gente, o que você diria para esse cara? Cara, eu sou viciado em açúcar, eu estou morrendo. O que eu faço para substituir? Como é que eu faço a partir de agora? Daí, gente. Vovô, então, primeiro passo, na minha opinião, né? Na minha visão, você precisa entender por que você precisa diminuir o açúcar. Por que você quer. Então, é um entendimento dos benefícios que você vai ter eliminando essa substância de sua vida. Porque senão você vai parar no primeiro pudim, no primeiro aniversário. Então, você tem que ter uma decisão, por que eu quero? Então, quando você sabe, eu quero porque eu quero ver meus netos crescerem, eu quero porque eu não quero desenvolver tal doença, eu quero porque eu quero ter mais energia. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, claro, como é que você vai deixar de fumar com um cigarro no bolso? Você não vai deixar de fumar porque na primeiro estresse o cigarro está aqui muito fácil. Então, o segundo passo é você começar a não ter contato com aquela substância. Diminuir ou não ter a visão. Então, não compre. Se você é viciado em refrigerante, não compre refrigerante. Mas tem outro passo, tudo bem. Se você toma 2 cocas por dia, comece a tomar uma. Então, metade do caminho, até você ir se livrando. Então, tem todos esses processos. São vários os processos. Por exemplo, um paciente que quer deixar de fumar, a sequência primeiro ele vai diminuir, depois ele vai
quando diminuiu, ele vai marcar uma data para deixar verdadeiramente, é como se fosse a data de nascimento do aniversário. Então, no dia 25 de junho de 2022, eu não quero mais isso na minha vida, pronto. E a partir dali ele vai realmente largar. Mas tem a fase de abstinência. Em qualquer tipo de vício, vai ter uma fase de abstinência. Até nos vícios emocionais. Porque existem vícios emocionais de pessoas que são acostumadas a se estressar, pessoas que são acostumadas a brigar com os outros, pessoas que são acostumadas a ter raiva por motivos fúteis. Então, se você quiser se livrar desse comportamento, vai ter período de abstinência. E o outro passo é conviver com pessoas que têm um comportamento diferente do seu, né? Então, se você quer parar de beber álcool, não vá para o barzinho todo final de semana, amigo. Senão, vai ser difícil. Vai ser mais difícil. Então, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente, já diz isso. Então, tire da sua vista tudo que te prejudica e que você não acredita que seja benéfico. Cara, perfeito. Foi o que eu fiz, é o que eu faço. Ó, um exemplo, que você tem que fazer para mudar, você tem que ser forte com a sua natureza do querer a coisa fácil. Ó, eu tenho um compromisso 8 horas, mas daqui a 8 horas, eu estou aqui, vou sair daqui 6 horas, 6 e pouco. Aí, quer dizer, eu não tenho tempo, porque eu tenho que me arrumar, eu tenho que ir lá e tal, mas eu vou tirar 10 minutos e vou fazer exercício, porque eu tenho que fazer todo dia, não posso quebrar. Cara, eu não fiz de manhã, mas faz de tarde. Gente, é uma sequência. E se você tem um propósito, você tem que fazer todos os dias aquele alimento que vai te levar onde você quer chegar. Você não pode abrir mão dele. Quais os alimentos? Vários. E a gente volta mais uma vez para a parte da consciência. Eu digo para as pessoas, você come não é com a boca, não, você come aqui. Então, gente, tudo desenvolve o porquê. É o mapa que está dentro de você, que você desenvolveu. E principalmente quando você começa a visualizar. Eu faço muito isso. Visualize, mas se movimente, senão você não vai chegar. Você quer chegar naquela ponte lá em São Paulo, quer chegar lá no resort, quer correr lá, cara, se movimente, sai daqui. Se você só ficar pensando, aí, mano, não vai chegar, não. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês dois aqui. Graças a Deus está evoluindo. O vovô está com um propósito pesado. É pesado para muitos, mas para mim não é, porque eu já fiz essas loucuras. 2021 eu corri o ano inteiro, até o dia 31. Se eu não podia correr muito, eu dava uns passos, eu dava pelo menos 100 metros. Então, cara, faça isso constante que você vai chegar aonde você quer chegar. Mas todos os dias faça um pouquinho, e um pouquinho, um pouquinho. Não é aquela quantidade, é sim constância. Todos os dias um pouco você vai chegar. É isso aí. É o poder do pouquinho todo dia, né, vovô? Isso. O poder do acúmulo, o poder de fazer a coisa certa todo santo dia. Não é de uma hora para outra, mas diariamente. A tela tá limpa, agora é só a foto aí. Tirar o print, gratidão, Eliselma, sorrir a todo mundo. Alegria, alegria dessa manhã, mais uma live, viu, vovô? Tá, aí sim é o poder do hábito. Porque nós vamos nos acostumando tanto com essa live que daqui a pouco já faz parte, já acorda e já vem para a live. E o vovô 365 dias aí nessa vibe. Eu estou aqui 30 dias, viu, vovô? Sem parar. Graças a Deus. Eliselma, um beijo. Diz uma palavra final que você merece. A palavra final é os 3 passos: pedir, buscar e bater. Né? Não desorganiza isso, não. Faz esse passo a passo. 1, 2, 3. E o terceiro você tem que persistir. Persiste que você vai alcançar aquilo que você quer. Né? Acho que é o Jorge colocou alguma coisa sobre procrastinação. A procrastinação é o mal do momento, né? Ela tem roubado aí muitas pessoas. E quem entra por esse caminho e não sai, ele só tem 2 caminhos, né? A procrastinação, ela te leva a 2 caminhos. Ou a depressão, porque você perde todos os créditos com você mesmo, porque você se propõe a fazer algo e você não faz. E aí, se alguém promete algo a você e não faz, você não confia mais nele. Com você é a mesma coisa. Você perde a confiança em você. É sim. E aí você se muito entrega. Pior. Aí você se entrega. Tipo, eu não tenho mais força, eu não tenho jeito mesmo, e aí cai na depressão. E o outro caminho
eu vou fugir para recompensa imediata. Então, eu tô com um problema em casa com a minha mulher, tá muito difícil, o negócio é muito difícil de resolver. Eu vou trair ela com outra, né? Porque aí eu alcanço o que eu quero e fica esse negócio aí. Então, só tem esses dois caminhos. Foge dela, tá? Para viver bem, gente, Pede, vou deixar busca você e dizer. bate, que você vai alcançar. Para viver bem, gente, seja vulnerável. Para matar seu ego, seja vulnerável. O que é vulnerável? Se tiver que chorar, chore, cara. Não tenha vergonha, não. Porque o choro, talvez você não ache bom, mas ele está te lavando, ele está te ensinando. A melhor coisa que pode existir é você chorar. Chore diante de pessoas, se quiser, se não quiser. Chore sozinho, mas chore com o espírito, que você vai se curar. Eu chorei muito, porque quando você fica vulnerável e tira a raiva, você cura. Se você não aceitar isso, para você ficar bem, se você não se dobrar, não colocar o pé o joelho no chão e no pó, cara, faça isso. Seja humilde diante do teu pai, que ele vai pegar na tua mão. Ele está lá te esperando. Mas você está com raiva das pessoas, está com ódio, está com falta de perdão, e você vai continuar sofrendo. Então, O seja choro pode inteligente. durar uma noite, né? Só uma noite. Pela Mas A manhã, o alegria sol vem vai pela manhã, raiar. foi esse o salmo, justamente. Parabéns, amiga. mas Ao cura. anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Um Beijo no abraço, coração de vocês, amigos. Jana. Até É amanhã, Bom por apetite para saúde. vocês. Beijo no Beijo na Obrigada, coração. bunda. Amanhã, gratidão. 5h57 aqui e 4h57 em Manaus. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gratidão. Tá, obrigado. Obrigado, Eliseu. Obrigado a vocês.